Murilo, todos nós aplaudimos quando os poderes dialogam. Aliás, a gente sempre aplaude quando as pessoas dialogam em vez de brigar entre si. Mas esse diálogo está levando ao quê, afinal, considerando o fato de que um poder sempre acusa o outro de extrapolar as funções? William, primeiro a gente deve saudar o fato de que houve um entendimento ali entre representantes do Poder Executivo, os presidentes do Congresso e ministros do Supremo. Antes, o movimento anterior foi o Executivo provocando o Judiciário a tomar uma atitude que foi considerada agressiva pelo Legislativo. E o fato é que aquela decisão do Flávio Dino poderia causar retaliações dentro do Congresso em relação ao Judiciário. Né? Temos aí questões como aquela PEC que permite a revogação de decisões do Supremo Tribunal Federal por 2/3 do Congresso Nacional. Temos também a discussão sobre mandato para ministro do Supremo e, mais no curtíssimo prazo, a questão orçamentária do próprio Poder Judiciário, que vai ser discutida em breve no Congresso. Então, o entendimento foi bom para todos. Agora, foi um início. E, sem dúvida, na minha opinião, o Legislativo saiu ganhando, porque as famosas emendas PIX, que eram altamente questionadas, ganharam uma institucionalidade agora, foram reconhecidas, pelo menos publicamente nesta reunião, como integrantes do processo decisório do Congresso Nacional a respeito do orçamento. William. Eu não sei se o Murilo concorda, mas assim, eu ouvindo a sua descrição, Daniel, é de mais um obstáculo, mais um problema burocrático, uma questão técnica quase insolúvel. Volta a um problema que o Murilo mencionou na primeira resposta dele, que foi a seguinte: o executivo vai e judicializa a questão. Isso é visto como uma espécie de, vamos falar a palavra, Murilo, é visto como uma espécie de agressão por parte do legislativo. O executivo se Sem dúvida. considera, nessa ação direta de inconstitucionalidade, a que levou a liminar do ministro Dino, é, digamos, o executivo se considerar um refém do Congresso. Da perspectiva do Lula, talvez seja realmente. Agora, da perspectiva do arranjo das instituições, é válida essa descrição? Não, é um exagero, é um exagero. Primeiro, porque antes tínhamos um hiperpresidencialismo onde o governo controlava o orçamento e, sobretudo, a execução do orçamento. Se usava o orçamento para se construir base política, e foi assim até 2015, quando o Congresso, aprovando emendas constitucionais, foi transformando as emendas dos parlamentares em emendas impositivas. Mesmo assim, nunca se chegou a mais de 30% das verbas discricionárias a serem distribuídas pelos parlamentares, que muitos consideram um exagero, porque efetivamente tira poder do presidente de construir bases políticas e de gastar o dinheiro da forma que deseja. Agora, tem dois problemas aí. O primeiro, um problema é de que nós temos o orçamento todo engessado. O que deveria ser encarado seriamente é desengessar o orçamento e permitir que a cada ano Congresso Executivo e o Poder Judiciário, dentro das suas competências, debatessem o destino do dinheiro. Mas no Brasil foi se carimbando, tem que se gastar tanto com isso, tanto com aquilo, e sobra pouco. Do que sobrou, o que ficou definido é um teto, né, que na verdade virou um piso de quase 20% da verba discricionária para o Congresso decidir. Essa questão tecnológica de rastreabilidade, isso é muito fácil de ser resolvido. Basta aí usar aplicativos e outros recursos tecnológicos que vão permitir. Agora, um outro ponto que está por trás disso é o fato de que o governo sente que um Congresso forte, e este Congresso forte, irá replicar esta composição agora na eleição de 2026. Então, tudo indica que os parlamentares hoje que atuam dentro do Congresso Nacional têm enorme chance de serem reeleitos em 2026, porque cada um deles tem, em média, 70 milhões para distribuir para as suas comunidades por ano. E, nesse sentido, o crescimento, por exemplo, da esquerda, né, dos que não são lá integrantes do Centrão, fica dificultado, porque há um favoritismo da maioria que está hoje no Congresso. Isso também se reflete na eleição do Senado, que é um tormento também para o governo, porque o Senado poderá ter uma composição altamente, vamos dizer, negativa para o presidente da República, caso ele seja reeleito. Então, há uma briga de poder por trás, há uma briga do controle do dinheiro, mas há uma briga voltada para 2026.
O ponto que eu quero encerrar essa minha intervenção é de que a forma que o assunto foi conduzido gera atritos e gera rancores e gera mágoa. Essa reação do presidente da Comissão de Justiça, Davi Alcolumbre, é clara nesse sentido, e ele provavelmente será o presidente do Senado no ano que vem, presidente do Congresso. Então, não é uma discussão fácil e que terá que ser ainda amaciada para se chegar a bom termo. William. Voltando do intervalo, prosseguindo na nossa conversa. Murilo, quando a gente fala da atuação política do Supremo, como foi desta vez, nessa questão específica de ontem? Bom, temos que olhar de duas maneiras. Primeiro, a participação do judiciário na política brasileira é a tônica deste século. Desde a eclosão do escândalo do Mensalão, o judiciário tem um papel político importante, que foi até alavancado pelas transmissões das sessões do Senado, do Supremo Tribunal Federal, e que geraram um fenômeno que quase todos os ministros são conhecidos do grande público, porque vivem na mídia, debatendo, ou falando, ou decidindo, enfim. Agora, eu louvo a iniciativa do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, de promover este encontro, porque ele permitiu, e aí, como o presidente Lula disse no seu pronunciamento hoje, no Pacto Ecológico, de que há que se ter diálogo entre os poderes para tentar se encontrar algumas soluções para esses impasses que existem. Evidente que hoje existe um desequilíbrio institucional, o superpresidencialismo de outrora não existe mais, e há aí uma acomodação das placas tectônicas que levam a esses encontros e desencontros, e o papel do Supremo foi importante para tentar estabelecer o diálogo. Não quer dizer que tenha resolvido, mas só o fato de haver o diálogo e se buscar uma solução e se propor alguns parâmetros para a questão é um avanço que devemos considerar como relevante. William. Oi, Murilo, por favor. Posso acrescentar aqui, enriquecer o comentário do Daniel? De 2014 para cá, foram mais de 800 ações de inconstitucionalidade propostas por partidos políticos. A maioria pequenos partidos, a maioria partidos de esquerda, que, inconformados com resultados das decisões do Congresso Nacional, buscam o judiciário para tentar vencer no aspecto tricameral que o Daniel levantou. Então, há uma falha nas nossas instituições de permitir esse volume astronômico de ações de inconstitucionalidade promovidas por vários atores dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, é evidente que quando a própria política provoca a judicialização da política, é um fato que isso vai terminando se consolidando como um fenômeno institucional no país. E, por fim, é bom lembrar que essa questão da judicialização da política não é um fenômeno deste século típico do Brasil. Outros países também vivem essa mesma situação. Esse inquérito das fake news com Alexandre de Moraes já leva 2.000 dias, se não me engano. Não tem aparentemente prazo para acabar, apesar de todo o clamor que finalmente se chegue a algo. Agora, mais um inquérito, deixando bem claro, ele não está investigando a Folha de São Paulo, seria absolutamente inadmissível isso. Ele está investigando como que aparentemente material sob custódia de um agente público, material num telefone celular, de um ex-assessor dele, veio a público. Isso é uma situação dramática e que se junta a esse inquérito que não tem fim e que cria mais tumulto político no relacionamento entre o legislativo e o judiciário, num momento complicado do país, quando se discute essa questão das emendas e o próprio desequilíbrio institucional. Então, é um tema estranho, né, e que prossiga tanto ainda por tanto tempo, e agora com esse ingrediente explosivo, que é a investigação do ex-assessor que trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes. É um tema que merece muito cuidado e atenção, porque pode refletir no próprio ministro Alexandre de Moraes e também na imagem do TSE e do Supremo Tribunal Federal. William. Murilo está pedindo a palavra, Murilo. Olha, tem um outro problema aí, porque são 6 gigas, né, de dados, né? Quer dizer, o que vazou talvez seja uma parte ínfima, né? Enfim, então, esse assunto pode ter desdobramentos muito polêmicos pela frente, né? Então, há de como eu disse, se acompanhar com muito cuidado. E, sem dúvida, tudo isso cria um mal-estar dentro do Supremo perante alguns ministros, evidente.
porque fica o Supremo sob o holofote de temas altamente polêmicos, né? Então, isso, sem dúvida, é uma questão muito delicada para a própria imagem do Supremo. Queria agradecer a vocês três, que a gente vai trocar de assunto logo após o intervalo que nos espera aqui em instantes. Agradecer a você, Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice, pela disposição de fazer parte aqui da roda do WW. Boa noite para você em Brasília, Murilo. Boa noite, William. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Igualmente, Obrigado. Daniel. Obrigado. Boa noite. Meus colegas, Caio também, obrigado. Boa noite. A gente vai para o nosso break e na volta nosso assunto é Kamala Harris.